vamos terminar a nossa série de mensagens falando sobre fé. Nós estamos falando sobre Hebreus capítulo 11, com esse tema aqui, confiança, aprendendo a viver pela fé. Domingo passado teve o pastor Rildo, não é? Ele está pregando em outra igreja hoje, por isso que ele não está aqui. Fez tanto sucesso a pregação dele domingo passado, que alguma igreja viu e chamou ele. Não é? Oh, que bênção, né? O negócio foi forte, né? Eu vi lá em São Paulo, eu estava em São Paulo, meu filho Nicolas participou de um retiro de juniores, e eu quero pedir uma oração especial. Nós precisamos de um líder de adolescente na nossa igreja. Eu quero que você coloque isso na sua oração. Já para o próximo ano, Deus vai levantar um, né? E eu espero que, quem sabe, é você que Deus está mexendo no coração aí, porque nós somos uma igreja que acredita em ministérios de forma carismática. Eu vou explicar essa parte teológica, isso aí, carismática. Não é porque o cara tem carisma só, não. Carisma é que ele foi chamado pelo Espírito Santo. Nós acreditamos que a pessoa tem que ser chamada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai capacitar a pessoa, vai dar paixão pela pessoa, e aí os frutos vêm. Então, não é simplesmente o pastor apontar o dedo, vai você, vai Dandara. Eu não, meu filho, vai Jorge, está amarrado. Não é Deus chamando a pessoa, Deus colocando no coração da pessoa. Então já peço para você orar, porque Deus já sabe quem é. Deus já sabe quem é. Então você possa orar junto comigo, que nós desejamos ter já no ano que vem. Vamos lá para o nosso texto. A gente vai falar sobre esse tema aqui: confiança também é dizer não. A fé nas palavras, a fé no não. Hoje você vai aprender. Não é uma coisa poderosa, irmãos. Tem que dar o não certo, né? Não pode dar o não errado. Mas não é uma coisa poderosa. Amar, por exemplo, uma das coisas mais difíceis no amor é dizer não. Porque você está contrariando alguém ao dizer não. Está contrariando o filho, não é? Está contrariando o cônjuge. Dizer não é uma negação e você vai contrariar alguém. Quem não tem nenhum tipo de constrangimento de falar não é Deus. Deus não tem nenhum constrangimento de falar não. Mas nós, às vezes, criamos constrangimentos para dizer não. E dizer não também é um ato de fé. Que eu quero agora que você veja esse texto junto comigo, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou, disse não. Pela fé ele disse não. O que ele recusou? Ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Eu quero que você aprenda com Moisés, e veja que o autor do livro de Hebreus, a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus, mas o autor do livro de Hebreus, ele dá uma galeria da fé. Ele vai falar de heróis da fé. O capítulo 11 ele vai falar de heróis da fé, nós falamos de Abraão, mas ele vai falar de tantos outros heróis. Em cada herói da fé, ele vai destacar um motivo pelo qual ele se impressionou com a fé daquele herói. E ele vai destacar a fé de Moisés, essa fé que recusou, que aprendeu a dizer não, aprendeu que não também pode ser um ato de fé. E eu quero que você aprenda aqui a dizer não pela fé. Pela fé, você precisa, talvez, dar alguns nãos que vão destravar a sua vida. Talvez a sua vida está travada porque você não está conseguindo recusar algumas coisas, você não está conseguindo dizer não para algumas áreas na sua vida. E por estar sempre dizendo sim, 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 quando era para dizer não, você não tem nem forças, talvez, de dizer não. Por isso esse não é um não de esforço humano, é um não de fé. E ele fala que esse não é um não o não de Moisés não foi um não de alguém que tinha só convicção.
não foi um não de um esforço, de uma consciência, foi um não de fé. E olha que ele diz, eu quero mostrar esses não pela fé de Moisés, que nós precisamos aprender com ele. O primeiro não que você precisa dar é dizer não para preservar sua identidade. Olha, presta atenção nisso. E aqui não falta tela para você prestar atenção. Só a de televisão tem 4, fora atrás de mim. E eu ainda tenho uma aqui na minha frente aqui ainda. Você precisa aprender não para preservar a sua identidade. Então, tudo que vai tirar, corromper a sua identidade, você tem que dizer não. Preste atenção nesse texto que você vai entender melhor. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser o quê? Filho de Faraó. Ele recusou ser filho de Faraó. Quando homem feito, quando teve consciência, e ele fez isso por quê? Pela fé. Por quê? Porque ser da família de Faraó era a coisa mais grandiosa que existia naquela época. Não existia nenhuma família mais rica do que a família de Faraó. Não existia família mais poderosa do que a família de Faraó. Não existia nenhuma família que tinha tantos privilégios como a família de Faraó. Para você entender, vai inaugurar, final desse ano, o maior museu do mundo que vai ficar no Egito. E é um museu só mostrando a grandiosidade dos faraós. É tanta coisa, que eles vão inaugurar o maior museu do mundo para mostrar isso. Os faraós eram algo magnífico. Eles eram riquíssimos. Na época de Moisés, o Egito era o país mais poderoso do mundo, o exército mais poderoso, o mais rico. E mesmo com tantos privilégios, ele disse não para ser filho de Faraó. Por quê? Porque iria corromper a identidade dele. Ele não era egípcio. Eu não sou isso. Eu não sou egípcio. Eu sou de Israel. Eu sou israelita, eu sou hebreu. Essa não é minha identidade. Eu sei que fazer parte da família de Faraó traz riqueza, traz poder, traz status. Mas não é minha identidade. Não sou eu. E aqui eu faço uma pergunta tão filosófica: quem é você? Para você entender essa identidade, você precisa entender quem é você. Você já ouviu essa pergunta? Essa célebre pergunta filosófica: quem é você? Eu quero falar um pouquinho sobre você agora. Eu espero que sua identidade esteja vinculada em Deus. Porque se a sua identidade não estiver vinculada em Deus, a sua identidade está vinculada às suas virtudes, os seus defeitos. Está vinculado ao que as pessoas acham, ou está vinculado às influências desse mundo. Por isso eu quero dizer, quem é você? Se você fosse falar para alguém, quem sou eu? Você fala o quê? Talvez você vai dizer, eu sou uma pessoa paciente. Então você está vinculando a sua identidade a uma virtude. Talvez você vai dizer, quem é você? E você vai dizer, eu sou uma pessoa temperamental. Você, teimosa. Então você está vinculando a sua identidade aos seus defeitos. Não é assim que a gente faz com as pessoas? Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é aquela teimosa, fofoqueira, invejosa. A gente começa a vincular a identidade da pessoa com as suas qualidades ou os seus defeitos. Quem é você? Talvez você seja a influência que as pessoas têm colocado na sua vida. Você só é brasileiro, porque nasceu no Brasil e é influenciado pela nossa cultura. Talvez a pessoa fala para você, você é capixaba demais, e vincula você a essa cultura que nós vivemos aqui. Ou vai dizer, você é carioca, folgado demais. Ou vai dizer, você é mineiro, desconfiado demais. E vai vinculando você
ao meio do qual te influencia. Veja que Moisés se negou a todo esse tipo de identidade. Não sou filho do faraó, não sou egípcio, não vou desvincular as minhas virtudes, até porque naquela época ele não tinha muitas virtudes, ele era pavio curto, matou até um egípcio. Também ele não estava vinculando as suas virtudes, ele estava vinculando a sua identidade: eu faço parte do povo de Deus. Quem sou eu? Se a minha identidade está vinculada em Deus, eu sou filho de Deus. É o que eu sou, filho de Deus. Se alguém perguntar quem você é, tomara que você tenha essa convicção: você é filho ou filha de Deus. Se você não tem essa convicção, então você vincula a sua identidade a uma virtude, a um defeito, ao que as pessoas dizem ou ao meio do qual você vive. Mas a nossa identidade tem que estar em Cristo. E isso só é possível quando nós aceitamos a Cristo, porque Cristo nos liberta das identidades desse mundo. Sem Cristo, a minha identidade está vinculada a quem eu sou e não a quem Ele é. Sem Cristo, a minha identidade está vinculada às minhas virtudes para uns, os meus defeitos para outros, ou está vinculado ao meio que vai me influenciando. Mas quando Cristo me criou, quando Ele planejou me criar um dia, antes da fundação do mundo, Cristo já tinha um plano de me criar e criar você também. Ele queria me colocar uma identidade: você foi criado para ser meu filho. Você foi criado para ser filho ou filha de Deus. Só que nós nascemos no pecado, e mesmo sendo criado para ser filhos de Deus, nós viemos nesse mundo como criaturas de Deus, não como filhos. Precisamos resgatar nossa identidade em Cristo Jesus. É Cristo que resgata a nossa identidade. Jesus nos planejou para ser filhos e filhas de Deus. Por causa do pecado, nascemos aqui como criaturas de Deus. Mas quando conhecemos a Cristo, somos libertados disso. E voltamos à identidade do qual Deus sempre desejou para mim e para você, que é ser seu filho. E às vezes, por causa da nossa cultura de hoje, a gente não entende isso. A nossa identidade, quem você é, está vinculado pela sua família, pela sua descendência, pelos seus pais. Quem eu sou? Eu sou filho do seu João de Deus Quirino, que não é o Papa antigo. Mas muito do que eu sou, mesmo sem você nunca ter visto meu pai, muito do que eu sou vem dele. Muito do que eu sou vem da minha mãe. O pastor Bernard foi pregar lá em Mossoró, que bênção. Num lugar que eu preguei lá algumas vezes. E aí eu recebi um monte de mensagens dizendo: parece você pregando, é o senhor falando. Olha lá, igualzinho. É, porque muito do que eu sou está nele. Veja, a nossa identidade está sempre ligada à nossa família, de quem nós somos, às nossas origens. A nossa origem principal é Deus. A minha origem, a minha primeira origem, não está no meu pai, no meu avô, no taravô. Minha primeira origem está em Deus. A sua primeira origem está em Deus. Porque eu e você precisamos de Cristo. Para nós sermos aquilo do qual nós fomos criados para ser. Sem Cristo você não é aquilo que foi criado para ser. Você foi criado para ser filho de Deus. Mas sem Cristo você ainda é criatura de Deus. Amada por Deus, mas uma criatura, não filho. Não porque Deus não quer te ter como filho. É porque Deus não força a barra para ser seu pai. Você precisa aceitar para ser filho dele. Você precisa aceitar para que ele seja seu pai. Ele não vai forçar a barra.
Mas veja, quando a sua identidade não está naquilo que foi planejado por Deus desde o início, a sua identidade não pode falar que é filho de Deus. Você vai vincular a sua identidade a alguma virtude, a algum defeito, ou vai vincular a alguma influência desse mundo. Então, tudo que quebra a sua identidade de filho de Deus, você precisa dizer não. E o que quebra a nossa identidade como filho de Deus, que nós precisamos dizer não? O pecado. O pecado quebra a nossa identidade como filhos de Deus, porque essa é a nossa identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Tudo aquilo que quebra essa identidade de ser filho ou filha de Deus, que me quebra essa identidade, eu e você precisamos, pela fé, dizer não. Mesmo que seja algo atraente, como era atraente ser filho de Faraó. Era atraente ser filho de Faraó. Era vantajoso ser filho de Faraó. Mas tudo aquilo que quebra a minha identidade, como quebrava a identidade de Moisés, pela fé, eu e você temos que dizer não. E é tentador as ofertas que nós temos. Como era tentador ser filho de Faraó. Mas ser filho de Faraó quebrava a identidade de Moisés. Tenho certeza que o diabo tem ofertado para você coisas que tentam quebrar sua identidade como filho de Deus. Quando você mexe na internet, você mexe como filho de Deus ou quebra a sua identidade? Quando você vê um filme, você vê um filho como filho de Deus ou você deixa aquele filme quebrar sua identidade? Quando você conversa com alguém, você conversa como filho de Deus ou deixa a sua conversa ir para um caminho que quebra a sua identidade? Como você se comporta no trabalho, na rua, revela a sua identidade como filho de Deus ou quebra a sua identidade? Em todo o tempo, o diabo vai tentar quebrar essa identidade de você, de filho de Deus, porque a coisa que o diabo mais odeia é saber que você é filho de Deus. A coisa que o diabo não suporta é saber que você é filha de Deus. E tudo que ele faz é para quebrar esse vínculo, quebrar essa identidade. Ele vai te oferecer várias coisas, te colocar em várias situações, para que você quebre essa identidade de filho ou filha de Deus, e pela fé você tem que dizer não. Olha, por que você precisa dizer não? Para preservar a sua paz. Como filho de Deus, Deus te deu agora um presente. Você é filho, filha de Deus. Essa é a sua identidade se você aceitou a Cristo. Se não, você vai aceitar hoje em nome de Jesus. Você vai entrar aqui como criatura de Deus, vai sair daqui como filho de Deus. E quando você é filho de Deus, Deus te dá um presente, que é a paz. Ele diz, a minha paz vos dou, e não andou com a mundo a dar. Deus te dá uma paz que vem do Espírito Santo. Você tem que aprender pela fé a dizer não a tudo que tenta tirar essa paz. Vale a pena dizer não para preservar a sua paz. A paz que foi um presente que Deus te deu. Deus te deu um presente que é a paz. Mas perceba que, mesmo sendo um presente, muitos cristãos não conseguem vivenciar essa paz. Por que não conseguem vivenciar essa paz? Porque não entende que para você preservar essa paz, você vai precisar dizer muitos nãos. Olha esse texto aqui, falando de Moisés, preferindo ser o quê? Maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Para ele dizer que não era filho de Faraó,
para ele preservar a sua identidade como parte do povo de Israel, o povo de Deus, ele não só teve que abrir mão de privilégios, como ele sabia que seria maltratado. Não era só abrir mão de algo bom, era abraçar algo humanamente ruim, pelo menos a curto prazo. O diabo sempre trabalha a curto prazo, Deus sempre trabalha a longo prazo, porque Deus olha para a eternidade, o diabo olha para a terra. O diabo quer que você olhe para a terra, Deus quer que você olhe para a eternidade. Mas o diabo não quer que você olhe para frente. Não olhe a eternidade, tem que olhar a terra. O diabo sempre te oferece algo a curto prazo. Deus sempre vai te revelar algo a longo prazo. E aí é o nosso problema, nós somos ansiosos demais, imediatistas demais, queremos tudo de forma apressada, na hora. E às vezes abrimos mão da bênção a longo prazo de Deus para a armadilha, o engano do diabo a curto prazo. Se você aceitar Cristo hoje, e eu quero crer que hoje você pode aceitar Cristo ou voltar para Jesus, eu não posso te prometer que tudo vai ficar bom para você de um dia para o outro. Não, na verdade, na maioria das vezes, o diabo vai se levantar contra você e as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. A curto prazo, as coisas parecem que vão piorar. Normalmente é assim. Mas a longo prazo, Deus vai te dar vitórias extraordinárias. Porque o diabo é um derrotado. Mas eu quero que você entenda algo. Existem coisas que estão tirando a sua paz, e elas só estão tirando a sua paz porque você está deixando elas tirarem a sua paz. Você está permitindo, você está dando legalidade para tirar a sua paz. Você está dando legalidade para alguém para tirar a sua paz? Você tem que dizer não para preservar essa paz, que é esse presente de Deus na sua vida. Você não pode ficar dando legalidade a ninguém que tire a sua paz. Por isso eu quero deixar essa frase para você: se tira a sua paz, não vale a pena. O que Moisés está dizendo? Eu não vou ter paz em ser filho de Faraó. Isso vai tirar minha paz, não é minha identidade. Mas, se eu abrir mão disso, não só vou abrir mão de vários prazeres, benefícios, como eu vou ser maltratado. Eu prefiro sofrer tendo paz, do que ter o benefício da abundância sem paz. Do que adianta ter algo que não vai te trazer paz? Do que adianta ter uma vantagem desonesta que vai tirar a tua paz? Do que adianta fazer algo escondido que vai te beneficiar se vai tirar a sua paz? Do que adianta, irmãos, ficar do lado dessa pessoa se ela só tira a sua paz? Ah, eu tenho que amar. É verdade, você tem que amar. E Deus quer que você ame. Mas você não precisa se aliançar com ela. Você tem que se amar só. Não precisa se aliançar. A gente tem uma visão muito romântica de Jesus. Parece que a gente não lê a Bíblia. Jesus não teve só os 12 discípulos. É que a gente fala muito dos 12. Jesus também teve 70 discípulos. Além dos 12, ele tinha mais 70. Quantos falam dos outros 70? Quem sabe o nome de um dos 70? Nem eu, porque não está na Bíblia. E por que não está na Bíblia? Porque em um determinado momento, aqueles 70 começou a perturbar a cabeça de Jesus. Começou a murmurar, reclamar, falar, Sabe o que Cristo fez?
Pode ir embora. Vocês estão tirando minha paz. Ó, tchau. Pode ir, ó. Vaza. E foi embora os 70. Jesus olhou para os dois e falou: quer ir também embora? Pode ir também. Pedro que falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro falou: é ruim que eu saia daqui, hein? Mas veja, nós temos uma visão romântica. Quando 70 discípulos começou a tentar tirar a paz de Jesus, e ele é Jesus, Jesus mandou: ele não tem parte comigo. Tchau. E às vezes a gente, nesse jeito romântico, você fica perto de pessoas que estão tirando sua paz, irmãos. Você tem intimidade aliançado com pessoas que tiram sua paz. Você tem que orar por ela, amar essa pessoa, mas precisa andar com ela não, meu amigo. Ah, mas se eu casei com ela, aí vai orar mesmo. Tem jeito não, ora. Aí clama. Receita um jejum também. Mas eu espero que não seja o seu caso. Mas perceba que como nós, outra coisa que a gente permite tirar nossa paz, alguém está me criticando, alguém está falando de mim. Deixa eu falar uma coisa para você, e daí que está falando de você, irmão? A sua identidade está vinculada ao que as pessoas dizem para você? Ou a sua identidade está vinculada em Cristo? Se você não tem Cristo, você se abala com aquilo que os outros dizem de você, porque a sua identidade está vinculada ao que as pessoas dizem. Mas se você tem Cristo, tem que se libertar disso, porque isso tira a sua paz. A sua identidade não está vinculada ao que as pessoas dizem de você. Então, para de deixar as pessoas falarem e tirar sua paz por causa disso. É óbvio que você não é perfeito, é óbvio que eu não sou perfeito, é óbvio que as pessoas me criticam, é óbvio que eu estou aqui na frente, vão falar: o pastor faz isso, o pastor faz aquilo outro, é óbvio. É óbvio. Uma vez, várias vezes, né, já um defeito meu, a pessoa, estou andando, não enxerguei a pessoa. Então, se você não sabia disso, fica sabendo que você vai andar na rua, vai falar comigo, eu vou passar direto. Então, ore por mim, eu tenho problema. Mas, se você nunca teve essa experiência, é porque você nunca passou comigo na rua. Mas se você me encontrar na rua, no supermercado, só a Lilian aqui não que eu vejo. Você vai passar por essa experiência de eu passar direto por você. Tem um lado bom. Pastor é fiel à esposa, não olha para ninguém, vai embora. Então, muitas pessoas justamente me criticaram por isso. E isso é justo. Agora, também fui criticado porque eu já parei para falar com alguém. Quando eu consegui, enfim, enxergar a pessoa, eu fiquei até alegre. Agora eu consegui enxergar. A pessoa ficou com raiva porque eu parei. Não tenho tempo não, pastor. Aqui não é o culto, não. Aí eu, vai entender? Desse jeito. Se abraça, olha lá. Se não abraça, é frio demais. Se você ficar vinculando a sua identidade que as pessoas dizem, você vai ficar doido, meu irmão. Você vai ficar doidão. Nem as pessoas da sua casa você tem que vincular o que eles dizem. Nem seu cônjuge, nem seus pais, nem seus filhos. Nem eles. Não deixa, nem que eles falam. Se você soubesse que minha esposa fala de mim, você não está no gibi. Fora os filhos, aí vai. Por isso, você tem que aprender a entender que a sua imagem está vinculada em Cristo. Senão você perde a paz, irmão. Porque todo mundo é assim.
Um dia eu sou o melhor marido do mundo, no outro dia, vai orar. Um dia eu sou o bom pai, outro dia eu sou o pai que não está nem aí. Todo mundo é assim, irmão. Se você ficar vinculando, você não vive. Até porque nós não somos perfeitos. E você deixa isso tirar a sua paz. Isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Não. Isso quer dizer que eu oro para Jesus me tratar e melhorar quem eu sou, mas Cristo pode fazer isso. Só Ele pode. Só Ele pode. Ninguém consegue transformar ninguém, mas Cristo, através do Espírito Santo, consegue. Como a minha imagem está vinculada em Cristo, eu deixo Cristo transformar minha vida dia após dia. Porque se não for Cristo, eu perco a paz. E não vale a pena perder a paz. Não vale a pena perder a paz fazendo algo que tire a sua paz, porque é errado, mesmo escondido, mesmo que dê vantagem. Não vale a pena perder a paz porque as pessoas dizem de você. Não vale a pena você perder a paz se aliançando com uma pessoa que tira a sua paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está preservando a sua paz, esse presente de Deus? Ou você está perdendo a sua paz, fazendo coisas que não devia? Andando com quem não deveria? Ouvindo pessoas que não deveriam? 3 coisas que tiram a nossa paz: fazer o que não deve, andar com quem não deve, ouvir o que não deve. Será que uma dessas 3 coisas está tirando sua paz? Será que a insônia, a ansiedade, o nervosismo, o mau humor que você está tendo, não é por causa dessas 3 coisas? E eu quero repetir para ficar bem na sua mente: será que você está fazendo o que não deve? Será que você está andando com quem não deve? Será que você está ouvindo o que não deve? Essas 3 coisas tiram a sua paz. Foram os 3 nãos que Moisés fez pela fé. 3 coisas que ele fez. Ele parou de fazer o que não devia. Não, eu não devo ser filho de Faraó. Isso aqui não é o meu lugar. Ele parou de andar com quem não devia. Ele não andou mais com os egípcios. Ele parou de ouvir o que não devia. Ele parou de ouvir, porque se ele fosse ouvir o que as pessoas diziam, iam dizer que ele não tinha condições. Ele parou de ouvir até ele mesmo, porque ele dizia que ele não tinha condições. Às vezes a gente tem que parar de ouvir até nós mesmos, que fica jogando a gente para baixo, e crer que o que eu tenho não é pela capacidade própria, é através do Espírito Santo. Então é Deus que me capacita. Como é que eu vou dizer que eu não consigo se é Deus que faz? Se tira a sua paz, não vale a pena. Por último, você tem que dizer não para tudo que vai prejudicar o seu futuro. Você tem que preservar o seu futuro. Deus planejou um futuro extraordinário para a sua vida. Primeiro, para a eternidade. No céu, ficar com Ele, como diz aqui, ó. Tá. Mas aqui na terra, Deus também, Ele planejou um futuro extraordinário para você. Deus não planeja um futuro ruim para os seus filhos. Se você é pai, se você é mãe, você planeja um futuro ruim para o seu filho? Não. Se você tem condições, coloca na melhor escola. Se não tem, mas coloca ali e ajuda ele a estudar.
Você está tentando sempre ajudar o seu filho para que ele tenha um futuro melhor. Se você e eu somos assim, sendo pai e mãe, cheios dos nossos defeitos, muito mais Deus, muito mais o Senhor. Deus planeja um futuro extraordinário para as nossas vidas. Olha esse texto aqui. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé ele fez algo que sabia que é preservar o futuro do povo. Vou fazer a Páscoa, que isso vai preservar, vou obedecer a Deus, vai preservar o nosso futuro. Vai salvar nossos filhos. E no futuro vai salvar nós mesmos através de Cristo Jesus, que é o Cordeiro perfeito da Páscoa perfeita. Mas ele fez algo pela fé, sabendo que os resultados seriam para o futuro. Ia preservar o seu futuro. Você quer preservar o seu futuro? Deus tem um futuro extraordinário na sua vida. Mas quantas pessoas você viu se perdendo no caminho? Quantas pessoas você viu se perdendo no caminho? Gente famosa, tremendo homens de Deus, que se perderam no caminho e o futuro foi trágico. Trágico. Não vou ficar citando tantos, mas certamente você tem alguém na cabeça que começou bem, era um homem ou mulher de Deus, começou bem, mas se perdeu e perdeu o futuro. E não foi aquele futuro que Deus planejou para ele. Porque não importa como você começa, irmãos, o que importa é como você termina. É o fim que revela quem nós somos, não é o início. Não importa se você começou mal, não importa se você começou um pecador, não importa se você começou uma pessoa sem escrúpulos, não importa, o que importa é como você vai terminar. Mas também não importa se você começou bem, não importa se você começou de forma maravilhosa, não importa se você foi um tremendo homem, mulher de Deus, não importa se eu sou o pastor, ou é aquilo, outro. Eu quero saber como é que vai ser no final. O que importa é como vai ser o meu final. No livro das nossas vidas, o que importa é o último capítulo. Não a introdução, o primeiro capítulo, o que importa é o último capítulo. Você está estragando o seu futuro? Você tem que dizer não a qualquer coisa que esteja estragando o seu futuro. Você está comprometendo o seu futuro? Você tem que dizer não para isso. Tem que dizer não para tudo que está comprometendo o seu futuro. O futuro glorioso que Deus planejou para a sua vida. Você não pode jogar isso no ralo. Não pode jogar isso no lixo. Deus planejou algo extraordinário para você, antes mesmo de te criar. E você vai jogar tudo isso fora. Porque você não teve coragem de dizer não. Não para algo que esteja comprometendo o seu futuro. Será que você não está fazendo algo que está comprometendo o seu futuro? Algo que você sabe que não está alinhado com as coisas de Deus? Algo que não está alinhado à identidade que Deus te colocou? Algo que está tirando sua paz? Será que você não está comprometendo o seu futuro, irmãos? Não é agora que você vai ver as consequências, irmão, o futuro chega. Ele chega. O que você está semeando hoje, que vai colher amanhã? Será que você não está comprometendo a sua família, você está fazendo coisa escondida que vai acabar com a sua família, o seu futuro? Que vai comprometer o exemplo dos seus filhos, vai comprometer até o futuro deles. Porque quando você se desvia, você joga a semente da incredulidade nos seus filhos. Nas pessoas que estão ao seu redor.
Você não compromete só o seu futuro, mas compromete às vezes o futuro de outros. Será que você não está fazendo isso? Jogando tudo para o ralo. Por quê? Para o impulso? Por carnalidade? Por ganância? Deus tem um futuro glorioso para você. Eu quero deixar essa frase: um não com fé pode transformar o seu futuro. Um não que você vai dizer hoje pode transformar seu futuro, pode trazer um futuro glorioso do qual Deus planejou para você. É dizer não para o pecado. Aí você vai dizer, mas eu não consigo. É óbvio que você não consegue. Por isso você precisa dizer um não de joelho, dependendo de Deus, e saber que Deus que vai te ajudar, que esse não se sustente. É o Senhor que vai te ajudar esse não ser sustentado. Por isso que é um não pela fé, não é um não de força de vontade, não é um não que vem dos seus méritos, não, é um não de fé. Eu não consigo dizer não para isso. Eu não sei dizer não para isso. Quando eu vejo, estou fazendo isso. Quando eu vejo, já fiz. Eu quero dizer não, mas quando eu vejo, eu estou dizendo sim. Eu estou fazendo, eu nem estou pensando. Por isso é um não que vem pela fé. É um não que vem através da dependência de Deus. É um não que vem de joelho. É um não que vem do poder do Espírito Santo. É um não que se sustenta através do poder de Deus, e quando você continua firme no não, você sabe que não foi você, foi Deus. Foi Ele que te sustentou a ficar firme naquele não, mesmo com vontade de ter, de querer. Você está doido para dizer sim, doido para abraçar o pecado, doido para pegar o pescoço de alguém, mas você fica sustentando o não, pela fé, porque você sabe que você precisa dizer esse não para transformar o seu futuro. E se você não conseguir dizer esse não, você vai corromper, você vai jogar fora o futuro que Deus colocou na sua vida, planejou para você. Por que Moisés conseguiu dizer não para Faraó, mesmo sendo maltratado? Porque Moisés disse não para aquilo que ia corromper a sua identidade, queria tirar a sua paz. Porque ele disse não pela fé, ele não comprometeu o seu futuro. E olha o que o texto de Hebreus diz, no versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, porque Moisés disse vários não antes. Ele disse não que transformou o futuro dele, como por terra seca. Mas quando os egípcios, que se ele não dissesse não, ele seria o quê? Um egípcio. Mas os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Eu fico imaginando Moisés quando passou, olhou aqueles egípcios tudo morrendo, ele falou, eu poderia ser um afogado agora. Mas eu disse não, eu não queria ser egípcio. Eu atravessei o mar a seco, os egípcios morreram afogados. E por que isso aconteceu? Porque ele disse não, que transformou seu futuro. Se você não crê que Deus é capaz de sustentar esses nãos, que vai transformar futuros, você vai ser engolido pelo mar, irmão. Você vai ser engolido um dia. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês, mas uma hora vai te engolir. Porque você não soube dizer não para algo que ia transformar seu futuro, você comprometeu seu futuro. Quero te convidar a ficar de pé.